Água de maninho, manima cerecê, oh já me vê, oh já me vê. Água de maninho, manima cerecê, oh água de maninho, manima cerecê. Água de maninho, manima cerecê, água de maninho, manima cerecê, oh já me vê, oh já me vê. Água de maninho. Povo Tapeba. Primeiramente, bom dia a todos meus companheiros, João Venâncio, Luiz e meus repórteres que estão aqui. Eu, como cacique da Tapeba, vou dar uma entrevista. Oi, pisando mole, oi, pisando duro. A pisada do índio, a pisada segura. E eu, futuramente, eu tenho para dizer para essas criançadas de hoje em dia, saber de onde eles vieram foi do tronco velho, né? Amanhã eles vão ficar velhos também, para passar para os filhos dele o que é um tronco velho. Eu agradeço muito João Venâncio, Luiz, que está passando essa autoridade, essa responsabilidade para mim passar para o meu povo aqui em Caucaia. Eu venho no rolo do mar. Eu venho. Que nos chamava Caucaia, chamava Mata Queimada, e de Mata Queimada passou a ser Sessoro, e Sessoro passou a ser Caucaia, entendeu? Então isso é muito bom, que a nação entenda. Tenha nós, como nós verdadeiros troncos velhos, que amanhã ele passe para os filhos dele. Olha, João Venâncio, Luiz, Cacique Alberto, os Tremembé, os Tapeba, deixarem um futuro para a nossa vida, entendeu? Essa seria essa é a minha responsabilidade que eu tenho de deixar para o meu povo. E eu tenho o maior orgulho, que nem o João Venâncio, o Luiz, são grandes amigos meus. Trabalhamos juntos, já estamos de cabeça branca, entendeu? Tudo luta. E para mim isso aí foi um grande prazer passar para as escolas. As escolas hoje nasceram através de nós, tronco velho. Que eles lembrem que nós somos o verdadeiro professor. Somos nós, os caciques, os pajé, a liderança, somos nós. O tronco velho, ele tem várias autoridades, ele tem várias opiniões, o tronco velho tem muitas coisas a passar para os filhos, para a sociedade, os troncos velhos. Então, eu acho que os troncos velhos hoje, eu acho que é a melhor coisa do mundo passar para esse povo que tem a nós como grande guerreiro das nossas terras, da nossa família, nossos irmãos, nossos parentes. Ai, pisar no mole, pisar no duro, a pancada do índio, a pisada é segura. Meu nome é Margarida, sou do povo Tapeba, sou professora, liderança aqui. Nós temos muitas pessoas já com a idade avançada, de 90, 100 anos, que uns já se formam, outros estão vivendo momentos melhores na escola, né? Isso, na saúde, em relação à questão da terra, alguns avanços. Tudo isso é por conta de que no passado teve outras pessoas, né, mais velhas do que nós, que se dedicaram, né, que arriscaram suas vidas, que estiveram à frente da luta para que nós hoje pudéssemos estar aqui agora. Então, é importante que esses troncos velhos não sejam esquecidos, que eles possam estar sempre sendo lembrados. E exatamente nesse momento que eles estão agora ainda com vida, nós possamos trazê-los, né, para entrevistas, para ouvir o que eles têm a dizer em relação à questão da luta como um todo. Esse mês, e se não me engano, mês passado, nós perdemos 2 troncos velhos, né, e não tivemos oportunidade de estar com elas, duas curandeiras, que se foram, Tia Meire e Tia Geraldo, e que nós não tivemos a oportunidade de estar com elas num momento como esse, né, dando a devida importância que elas têm, que eles, tanto homens quanto mulheres, troncos velhos, no nosso meio, né, a importância dessas pessoas que vêm repassando de geração em geração esses ensinamentos para que o nosso povo chegasse onde chegou. Aqui nós estamos no Pau Branco, né, que é o local onde na próxima semana já vai começar a feira cultural, que é onde é exposto, né, o artesanato do povo Tapeba, a culinária, aí vão ser apresentadas as danças, né. Então são 3 escolas Tapeba, cada escola fica responsável pela uma determinada atividade.
Então, as apresentações artísticas e culturais do povo, durante os 3 dias, né? Começando no dia 18 e aí terminando no dia 20 com a abertura da festa da Carnaúba, que a gente reverencia a Carnaúba por conta de que ela é importante na nossa vida, né? Que tem os trajes feitos de Carnaúba, as orgas que são feitas de Carnaúba, que quando eu nasci eu já tive o privilégio, digo o privilégio mesmo, de nascer, de viver em casa de pai, morar em casa de pai. Esse momento aqui na Feira Cultural, que a gente vem morar aqui, vive como no passado, né? Bota o pé no chão toda hora, então vivenciando todas as aldeias, toda a união do povo Tapeba, das 3 escolas. E aqui esse local foi um local onde nasceram os ancestrais, né? Meu pai nasceu aqui, muitos ancestrais nasceram aqui, se já se foram, nasceram aqui, e daqui se espalharam, foram obrigados a sair porque foram expulsos pelos poceiros. E com o tempo nós retomamos essa área e resolvemos fazer aqui o terreiro sagrado. Por que sagrado? Porque aqui pisou nossos ancestrais, né? Aqui pisou nossos avós, nossas avós, nossos pais, né? Todos os troncos velhos que se foram, pisaram aqui nessa terra. Então, cada canto, cada local onde eles pisaram, para nós é sagrado. É assim, eu morar na Capoeira, aí eu via muita criança assim, jogando bila, saltando a raia na rua, né? Aí eu fui e disse assim, menino, quer saber de uma coisa que eu vou fazer ver se eu faço uma escola, né? Era a minha casa de taipo. Aí eu, assim mesmo, eu fui comprando as coisinhas pro menino e tudo. E toda a vida que eu ia pra reunião, aí eu pedi apoio, né? Fazer essa escola. Então, se eu fiz, aí arranjei as professoras. A primeira minha professora foi uma neta minha, a Fabiana. Depois foi a Silene, aí depois foi a Rita, a filha da Dona Juvita. Aí nós ia para essa reunião, a gente pedia as coisas para a escola, né? Era material para as crianças, era coisa de cozinha, né? Era friso, essas coisas assim, cadeira, começou a chegar. Aí a Seduc foi também pagando o aluguel, né? Aí depois foi que a gente fez aquela retomada lá na Capoeira, aí botaram a escola pra lá. Aí de lá eu não tinha como fazer, aí chegou um pessoal de longe para visitar nós, que era aquele povo que quando ele fala assim com a pessoa, que a pessoa fica ali, né? Os estrangeiros, né? Estrangeiro. Aí eu fui pedir que eles trouxessem um material para me fazer, mandar fazer uma escola. Aí ele foi e disse o que ela está perguntando, o que ela está dizendo. Aí ele foi e disse, ela está pedindo Ele material. quem? O homem, eram 2 homens que andavam. Sim. Ela está pedindo material para fazer a escola porque eles estão estudando debaixo da lona. Era, que nós estávamos debaixo da lona. Era. Aí com um mês chegou o material. Aí fizeram a escola, né? Fizeram a escola, pegou todo o material, tijolo, tudo, né? Aí fizeram. Aí nós passamos a se reunir, né? Se reunir as professoras, as lideranças. A primeira liderança de lá foi eu. Aí
se reunimos, aí ela de prova, que a gente ia pro curso de magistério, né? E aí a gente se reunia, as professoras, as lideranças, para ver como era que ia resolver o negócio dessas escolas grandes, que hoje tem as escolas grandes, né? Pois é, eu era para ser uma diretora, não fui diretora porque eu não sabia ler, aí me deram o cargo de merendeira. E minha neta, ela não me chama de vó. Que frio, né? É, de mãe. Tá em Quiterianópolis. Ela e outro que ela disse que é irmão dela. O filho. Nós tínhamos lá agora, recente. Ela tá muito feliz já. Muito legal ela. Tá caminhando dela, ela puxou. Alegre. A meninazinha dela, uma grossinha assim. Um nãozinho, tão engraçadinho o jeito dela. É, a Nayara. Bem baixinha, grossinha, parece uma mulher assim. Os parceiros, os amigos, os companheiros. Né? Pois A gente é. não pode esquecer os momentos que a gente teve nessa luta, nessa caminhada. Por isso que a gente Muita criou, luta, né? Muita luta. Por isso é que a gente criou essa Andemos ideia. em cima de carro ré, né? Pois é. Temos os carros ré virar com a gente, tudo, né? História, tem história, né? Pois é. Quer dizer, as assembleias que a gente... Nós dormimos né? pelo chão. Dormiu pelo chão, exatamente, sabe? Era. Com certeza. E das casas queimadas, que não era parente seu, né? Era um menino que morreu Era. no fogo. Foi da minha irmã que o menino dela, ela saiu para casa do meu pai. Sempre quando passava Maria Fumaça, era a máquina envolvida a lenha. Aí quando ela passava, o pessoal dizia assim, lá se vem a Maria Fumaça, bora, trago água, que é para pode apagar as coisas, como é? A faísca, né? Isso. É, As cabeças era, de palha, né? era. Aí sempre eles faziam isso. Aí quando foi um dia, minha irmã deu jantar, o meninozinho dela, aí ela saiu para casa do meu pai. Quando ela chegou lá, com um pedaço que ela estava lá, aí ela deu jantar ao menino, aí disse assim, agora eu vou lá pro meu pai, que da vida dela ia jantar lá. Aí ela estava jantando quando chegou o Antônio Isabel. Ei, Firmino. Ele disse, quem é? Disse, é o Antônio Isabel. Aí, cadê a Nilza? Tá aí? Tá. Olha, a casa da Nilza pegou fogo. Matou 3 crianças. E o mais velho não morreu porque ele saiu para fora de casa, ainda tirou 2 ainda, que era o Eli, era a Nilza, era a Tereza e o Zé, que tiraram, né? Que era o mais velho. Mucunzá, né? Tem o Mucunzá, tem o licor que a gente toma também, que é feito da tangerina, no tempo ali da festa do Itapeba, né? E de caça tem a gente comia o tejo, o preá, tatu, peba, tudo isso. A gente, hoje que não tem mais essas coisas, essas caças, porque os grandes, quem está tomando todas as áreas dos índios, quando os índios andavam assim, nos caminhos, não tinha o que comer, não tinha nada, né? Aí se eles achassem um caroço de milho, repartir 4 pedacinhos, né? Cada um dos filhos. União, né? União. Havia união. Pois é. Cobra. Quem come cobra de viado? Ninguém, eu ainda como, ó.
Eu ainda como. Quando eu vou para a feira cultural, ela faz aí, eu como. Eu não tenho eu tenho mesmo meu instinto de índio mesmo. Eu matava aqueles passarinhos, rolinha, e ia pro mato pegar aqueles bichos assim que é direitinho, rato d'água, né? Ah, os ratos d'água, sim. Tudo isso eu comia. Tem gente hoje que não come porque tem nojo, eu não tenho não. Nós chamava a gente era de carniceiro, lembra? Mas nós de carniceiro. Quer dizer que tudo a gente comia. Mas não é não, porque é o instinto mesmo da pessoa comer. Tem sua origem. Pois é, da minha origem. O pessoal diz assim, crente não pode dançar toré, eu danço. Eu danço toré porque é minha origem. É minha origem. Certeza. Uma coisa não impede a outra. Não é? Pois é, eu danço, porque é minha origem. Uma coisa é você respeitar a cultura do outro para que o outro possa respeitar a sua cultura. Pois é. Né? Isso é que é interessante. Fazendo a história dos índios lá. Índio E aí os caras estavam, ei, vocês estão fazendo o que aqui? O que é que vocês estão fazendo? Né? E a gente sem querer dizer que ia fazer um trabalho sobre os índios de lá, né? Quer dizer, as pessoas hoje não sabem nem como começou, né? Eles mesmos não sabem nem a história dele lá. E nós que vem andando, fizemos o trabalho, nós sabemos porque, de onde eles começaram. A gente teve a reunião ali na retomada para medir lá uma terra lá que a gente retomou, para a gente começar a se dividir, né? Porque retomada já está com 3 meses, aí já começa todo mundo cansado, né? Você abandona a sua casa, você não tem mais tempo para nada. E aí o que que acontece? Hoje eu estava lá e foram falar, porque a retomada ali é da Luciana, eu digo pro povo, nós não temos que entender que retomada é de Luciana, que retomada... Olha, nós fizemos essa retomada da escola, foi eu, a Beth e o Cláudio, nós éramos os cabeças. Nós passamos 6 meses trabalhando como era que nós ia dar de comer esse povo e nós conseguimos. 6 meses, garantido, de almoço, da janta, do café, a merenda, né? E nunca botaram um litro de cachaça lá dentro, nunca entrou uma droga lá dentro e teve respeito, né? Hoje a gente vê, fulano, tu fez uma retomada aqui, ela é a liderança. Antigamente, liderança, né? Não era aquela você tomou aqui e você é liderança, não. E hoje eu só quero que vocês entendam que mesmo nós não fazendo parte do movimento, mas nós somos liderança. Nós somos liderança, né? Porque liderança, nós nascemos liderança, nós não fomos liderança feita, nós nascemos liderança, foi um dom que Deus nos deu, né? Agora nós não tem respeito, porque eu tiro pela escola, lá não tem nome de Cláudio, não tem nome de Ivonilde, não tem nome de Beth. Mas a única sala que eu entrei até hoje naquela escola foi no dia que eu fui votar, no dia que eu vim para uma reunião, que é na secretaria, e 3 vezes que eu fui fazer um jantar e um almoço para um casamento e aniversário na cozinha da escola. Mas nunca usaram o nosso nome porque foi que foi construída aquela escola, né? Que através da escola dos índios Tapeba no Ceará, né? Através da escola dos índios Tapeba no Ceará, veio através do meu filho, que foi discriminado dentro da sala de aula, né? E ele começou a não querer participar. Então, o que foi que nós fizemos? Fomos, se sentamos, eu mais a Beth, mesmo a Beth não tendo pouco estudo, nós se sentamos, fizemos o quê? Debaixo daquela mangueira ali, arranjamos papel nessa época, foi que apareceu o Raposa, né, naquela época. E aí o que que acontece? Ele deu aqueles papel da gráfica, a gente escrevia nas costas, todo mundo sentadinho no chão. A gente arranjava lápis daqui da colara, partido no meio, para que eles pudessem estudar, que era para eles entenderem a diferença deles, porque é o direito deles ser índio, né? E eles ali mortos de feliz, que é para no dia que tivesse uma discriminação dentro da sala de aula, eles não se sentiam discriminados. Porque os índios daqui eram chamados de negro, de caboclo, de macaco e de favelado, né? E hoje tá aí, as pessoas não respeitam
respeita ninguém, não chama ninguém, não convida ninguém. No dia da inauguração da escola, nem o nosso nome foi falado, nem tampouco fomos convidados, né? Nem tampouco nós fomos convidados para dizer o porquê, né? Que aquela escola estava sendo criada ali naquele momento, né? E a partir dali a gente começou o trabalho. Começamos o trabalho em 85. Mas de 85 até 90, foi quando começou a discriminação, a gente deu início à sala de aula. Aqui na comunidade do Trilho, foi a primeira escola do povo dos Tapeba, na comunidade dos índios Tapeba, foi aqui debaixo de São Mangueira, por causa dele. Chegamos lá na Margarida, a Margarida foi feita aquela escola dela debaixo de um pé de tamarina, que hoje ainda tem lá. Começando pela Margarida, Margarida correndo atrás de gente, não tinha quem quisesse. Aí veio a professora Sinhá, né? Porque não tinha pagamento, era todo mundo de graça. Era voluntário. Nessa época a Margarida trabalhava no PDA, uma visão que era um órgão, né, que era de fora. Até então nós não sabíamos, muito tempo nós não sabíamos. E a Margarida, para ajudar os professores, aí arranjou, mas o Severino, que também era o presidente de lá na época, arrumou uma cesta básica com esse órgão lá para dar a esses professores, no caso, os rapazes que eram solteiros e precisavam. Eles, para poder ter alguma coisa, eles faziam bingo da cesta ou vendiam a cesta para comprar alguma coisa que eles precisassem. E assim nós fomos montando a escola, né? Sentado debaixo da mangueira, sentado no chão. O nosso objetivo era porque quando nós chegávamos na sala de aula, a gente via os outros bem vestidos e bem calçados e nós não tínhamos condição. Nossos pais viviam da agricultura, da pesca. Nós ia tirar roupa da onde? Muitas às vezes iam até calçado, descalço, com a chinela o cabresto de um jeito, às vezes achava porque não tinha condição, e aí montamos as escolas para acabar essa discriminação. Existiam as escolas, só que não como diferenciar. A partir dos anos 90 foi que começou a história diferenciada, né? Porque já tinha as escolas, só que não tinha o nome escola diferenciada. Não tinha esse objetivo que a Ivone está falando, que era repassar os costumes e tradições. Porque o povo tinha vergonha e medo de dizer que eram índios, né? E com toda razão, porque foi mais de um século de tentativa de extermínio. E daí tinha algumas escolas, mas que não se dominavam como escola diferenciada do povo Tapeba. Sabia que as escolas diferenciadas, quem assinou foi eu. E daí as escolas vieram, né, com esse nome diferenciado, com a intenção de repassar os costumes e tradições. E daí começou a luta, né, pelas conquistas, pelos direitos. Porque a Constituição já garantia isso, né, sobre 18. E daí a gente foi atrás de brigar, né, por esses direitos já constituídos. Daí foi a briga entre Estado e município, com quem fica, né? As escolas. Aí em 2000 foi assinado. Hoje eu pensei que estava ligado brigando, eu assinei, eu fiz isso. Começou o convênio, né, da SEDUC. Conseguiu com a SEDUC 9 professores. Em 2000 nós só tinha, né? Hein, Cláudio? Margarida, em 2000 nós tínhamos 9 professores. 9 professores. Era a Lucilene, a Jorgilda, a Beth, Chiquinho, o Amauri, não, o Amauri não. Rosalba. A Rosalba, o Veiba, a Sinhá, parece que a Suzana e a Lucilene. Eram 9 professores em 2000. Aí foi quando começou a surgir escolas, e aí foi surgindo escola, e aí foi quando a gente deu início, daí começou, daí fomos começando a brigar, fazer aqueles cursos para poder aprender, para poder ensinar, e daí foi crescendo as escolas. Hoje, naquela época, a briga era para que os professores fossem indígenas, né? Mesmo eles sem saber ler, sem saber escrever, mas eles tinham uma cultura, né? Eles tinham uma cultura. Então dali eram professores indígenas, né? Que eram os professores da sala. E aí hoje vê professores, hoje aqui nessa aldeia da comunidade dos índios Tapeba, hoje tem professor que para ser professor, ou ele é Tapeba, ou ele é Anacé, ou ele é Pitaguari, ou ele é Tremembé, né? Ou ele é Ginipapo Canindé. Hoje nessa aldeia dos Tapeba tá dessa maneira, né? Então quando você nem olha, tá lá. Menino, esse menino já tá na aula, ele era Tapeba. Não, ele é Anacé. Do meu tempo, quantas vezes me pediram como presidente, que era eu, passou para ele, para ser cadastrado como índio, nós não cadastrávamos, porque os antigos conheciam a história deles.
né? Os antigos foram morrendo e eles foram nascendo, a nascer. Quando nem olha, é Tremembé. Quando nem olha, é Pitaguari. E assim é o que está acontecendo. Mas nenhum mais deixa de ser índio, porque existe um salário garantido, né? Antigamente era pelo amor, né? E pela discriminação que você ia lá, né? E fazia um trabalho. Hoje não, apareceu o salário, não existe mais liderança, não existe mais cacique, não existe mais pajé, não existe mais ninguém. É professor e acabou, é quem manda e ninguém manda mais, né? Então hoje a gente se sente um pouco triste por conta disso, porque antigamente as lideranças tinham respeito. Comunidade podia ter, aqui tinha, até em 2002 aqui existia Lagoa 1, Lagoa 2, Jardim do Amor, Jandaiguaba, Capoeira, Trilho, Picuí, a Ponte, né? Eram umas 7 aldeias, mas era associação. Existia Trilho e Jandaiguaba. Era, Trilho fazia parte da Jandaiguaba e Capuã. Nem Capuã não tinha aldeia. Ele fazia parte do Trilho, que é desaldeado. É. E aí o que acontece, né? Aí era associação, não tinha problema porque era associação. Associação era com várias pessoas de várias comunidades. Tinha a comunidade representante na associação da Lagoa 1, da Lagoa 2, da Ponte, e existia a presidência, que era o presidente, o segundo, secretário primeiro e segundo, né, tesoureiro primeiro e segundo, e o resto a gente tirava das comunidades. Cada comunidade existe a sua liderança, né, e dali vai. Mas antigamente era assim. Eu sou Cláudio, né? Sou Cláudio Tapeba, né? Sou da comunidade do Trilho. Né? Estou muito alegre porque a gente essa tarde já está tendo esse encontro, né? De 10 anos, né? Que a gente se via. E a importância, né? Que tem as lideranças antigas se encontrarem, né? Relembrar a luta passada, né? Que a luta na passada era uma luta que tinha a união do povo, sempre eu digo isso. União da liderança, onde se reunia, onde nós tínhamos reconhecimento das comunidades, né? E hoje não. Hoje ninguém, a juventude não se lembra dos troncos velhos, quem começou a luta, por que começou, né? Porque a gente sabia que hoje tem a escola, existe as lutas indígenas, porque nós tínhamos precisão de se levantar para brigar pelo nosso território, brigar pelo nosso direito, né? Que nós não tínhamos esse direito que nós temos hoje. E naquela época era muito difícil, porque era difícil um índio bater no peito e dizer eu sou índio, né? E nós muitas vezes fomos caçados, né? Porque não queria que a gente fosse nas comunidades, como Crateús, Poranga, no Senhor Tabosa, principalmente no Senhor Tabosa. Nós estivemos lá a primeira vez, era pistoleiro atrás da gente para saber o que é que nós estávamos fazendo lá. Quer dizer, hoje, eu acho que nem eles se lembram disso, né, irmão? Nem eles se lembram disso, eles esquecem da liderança de Luiz Caboclo, João Dourado naquela época, né? As primeiras viagens do Dourado não participou. Foi só no movimento em 95. E eu também lembro assim do cacique Daniel, né? Daniel é um homem que, né, se foi, né? Sabemos, mas a luta não para, né? As raízes continuam, né? Mas foi uma liderança também que andou muito mais nós, como também a pequena, né? Naquela época. Então só era a liderança mais antiga, a Dona Vilge, né? Então a Raimunda do Alberto também, o Alberto, né? Começamos a luta. Então Carminha também viajou, né, com nós. Então essas pessoas eram as pessoas que fizeram a luta. Sim, nada Carminha. Né? E hoje são esquecidos, todos eles estão esquecidos. Não são mais lembrados como liderança, são lembrados como pessoas, né? Então fica triste as pessoas, fica triste pra gente, porque nós começamos a luta, demos nossa vida. Se eu tivesse morrido na luta, eu estava satisfeito, porque estava dando, quer dizer, é a mesma coisa do Daniel. O Daniel morreu dentro da luta, ele não foi vendido, né? Não vendeu a sua vida para ninguém, não vendeu seus índios para ninguém, né? E quem sabe se não aconteceu isso, não ter pressado ele, né? Para poder ele sair do movimento. Porque nós liderança antiga, que eles procuram mais para dar propina, querem comprar a vida das pessoas, né, para sair da luta, deixar, esquecer, né? E a gente nunca esqueceu isso.
né? Somos sempre liderança, né? Hoje eu estou aqui, estamos parados nesse movimento, mas continuo sendo liderança, né? Sempre eu digo assim, porque as escolas, antigamente eu pensei que o meu pensamento ia ser uma escola diferenciada, igual a saúde. A gente falava que ia ser uma saúde diferenciada. E que é saúde diferenciada? Cadê a escola diferenciada? Que nós não temos na comunidade. Continua sendo os brancos estudando com os índios. E o nosso pensamento não era esse. Né? Nosso pensamento era o quê? Que os índios iam estudar, dali ele ia ser preparado para sair para o município. Ou ir diretamente para a faculdade. Né? E nem nós ia ter um contato diretamente com os brancos. Hoje não, a escola diferenciada, se você for olhar, tem mais branco do que índios, os índios estão estudando fora. E quem está comandando as escolas são os brancos. Né? Então eu vejo assim, as escolas e a FUNASA, não estou achando nenhuma diferença de ter uma diferença nossa. Então uma coisa que nós briguemos para nós ter diferença. E nós fomos diferenciados mesmo, como indiferenciado. Tem um direito diferenciado, tem uma escola diferenciada, e eu não vejo isso. Isso é legal. Nós nunca desistimos. E o nosso problema é que estes que saíram tão afastados, eles falam e digam o que foram. Que não é obrigando a voltar, não. A dona Verde diz que não volta mais, até por a condição física dela, que não dá, mas contou a história dela, conversemos com ela. Conversemos com ela, é o que nós estamos fazendo. Aí isso é legal. Porque nós dois somos diplomados, mestres da cultura, e nós vemos grupo de mestres encostados, também outros mestres. Lá está a pequena, também vai ser diplomada este ano, mas já foi eleita mestre da cultura. E são vários mestres que trabalharam junto com nós. Tem que lembrar eles têm que existir e falar e dar seu depoimento. E dizer que existe, não é só dois que existe no Ceará, mas existe mais, que merece ganhar diploma. Eu sou Elizabeth Cruz da Silva, sou aqui da Aldeia do Trilho, fui a primeira professora, o nome de guerra é Bete, fui a primeira professora aqui do Trilho, posso dizer isso aqui com tanto orgulho, fui a primeira professora essa que começou a educação pé no chão, debaixo de uma mangueira. Por que foi que nós começamos essa educação diferenciada? Porque, repetindo um pouco do que a Ivanilde disse, minha versão vai mudar um pouco da dela. Assim, como eu fui a primeira professora, aconteceu que o Antônio José, que é meu sobrinho, que ele estava aqui, ele estudava na escolinha da dona Letícia. Ela já faleceu. Então lá, os meninos ficavam fazendo mangoça, que ele era índio, aí a dona Letícia, que era a diretora, ela dizia, aqui lá tem índia, que tem caboclo que chama a gente de porco, que tem porco. Aqui não tem índio, tem caboclo, negro, aí ficava discriminando. Aí o Tom José, que é esse que hoje em dia já está com... Esse que passou, vocês viram. Aí ele ficou com trauma, não quis mais ir para aula. Não tinha quem quisesse fazer ele para aula, nós pelejamos. Aí Ivone disse, vá meu filho para aula, você não pode ficar sem estudar. Aí ele, mãe, eu não vou não, porque ela quer me segurar, para mandar os meninos me segurar para cortar meu cabelo. O cabelo dele era bem redondinho assim, partido aqui, pastinhas nos aqui nos ombros, o cabelo dele era lindo, bem redondinho mesmo. Aí ele disse, mãe, não vou não, que ela disse que vai mandar os meninos me segurar e cortar meu cabelo. Aí o menino chorava, não, a gente tem que falar com ela. Eu ainda fui lá, que eu trabalhei ainda na escolinha da dona Letícia como merendeira. Aí eu digo, não, isso não pode ser, a senhora não pode fazer uma coisa dessa. Não, era só uma brincadeira, velho. Dizendo ela que isso era uma brincadeira. Foi aí que nós vamos criar uma escola pé no chão, do nosso jeito. Aqui a gente dizia, a criança pode vir descalço, pode vir do jeito que está em casa. Aí nós não exigia que ele viesse todo arrumado, nem caldo de sapato, não. Então ele tivesse em casa fosse. Importante que fosse limpinho. Aí começamos debaixo das mangueiras. Como a Ivone falou, o finado Raposa, que ele já se foi também, a partir dessa para outra, ele ajudou muito a nossa escola do Trilho. Ele tinha uma gráfica e ele trazia papel para a gente reaproveitar. A gente usava um lado do papel que ele mandava da gráfica. Então, debaixo dessa mangueira, eu tentando
alfabetizar essas crianças. Eu tinha parado de estudar no 5º ano, no Zé Alexandre. Para isso eu vi que a responsabilidade era tão grande que eu disse, eu preciso estudar. Eu preciso estudar para ensinar essas crianças. Antônia Leidiane Nascimento Costa, Elizabeth Cruz da Silva, que sou eu, Francisco Lopes Ferreira, que era o Chiquinho, que era meu primo, Maria Rosalba Matos de Magalhães, Ricardo Veide já ensinava, bem novinho, Rita de Cássia Cruz do Nascimento e Lucilene Souza Rocha, que era a Lucilene daqui, ensinava aqui no trilho, e a Suzana Maria Alves do Nascimento. Então era 8 professores nessa época, mas no voluntariamente, especificando do trilho. Aqui do trilho. É aqui só no trilho no início. Isso aqui em 2000 só existia esses professores. Na comunidade indígena. Tanto aqui como lá na Lagoa Na Lagoa também. Na Lagoa tinha Josué. Não, como escola indígena. Eles ensinavam pela visão mundial que tinha aquela história, né, que dava uma ajuda que você trabalhava lá. Aqui, tinha um apoio, mas aqui como indígena, como escolas indígenas reconhecidas, nós foi só esses daqui. As localidades, Margarida. Lagoa, Trilho, Capoeira e Lagoa, Capoeira e Trilho. Que eram os contratos, né? Contrato foi das assinado escolas. aqui o contrato das escolas. Né, Cláudio assinando, Cláudio era o presidente. Em 2000. Foi em 2000 quando foi assinado. A mesma coisa, né? Então a partir daí foi o quê? Educadores indígenas terão salários a partir de R$200, isso em 2000. Eles tinham um salário de R$200. Então foi quando demos início à escola, né? O convênio, aqui tem, o convênio garante escola diferenciada para eu com meus alunos, olha aí. Escola diferenciada, localizada. Eu aí com esse cocado, os alunos tudo ao redor de mim. E só do trilho. Pagamento da taxa do vestibular encerra dia 15, que é outra coisa. Pois então era apenas esses professores, né, como isso. Aí, Margarida, tu viu aqui, ó. Eram esses professores como escola diferenciada. Então assim, só depois foi que veio, né? A partir daí foi que começou os professores a montar escola nas escolas, a partir do momento que foi assinado esse pagamento, né? Enquanto não, ninguém queria ser professor porque era voluntário e ninguém queria, né? A partir de que saiu esse pagamento, então eles resolveram e começaram a criar escola nas outras comunidades. Na década de 90 começou as escolas diferenciadas. Escola essa que eu falo é escola pé no chão, debaixo das mangueiras, por causa da discriminação do Antônio José, que é o filho da Ifonilde, meu sobrinho. Aí a gente ficou debaixo da mangueira, passamos 6 meses mais ou menos debaixo da mangueira. Começou a chover, chegou o inverno, fizemos uma paioça, fizemos banco de carnalbeira, aí os alunos aumentando, aí já estava aumentando, aí o Chiquinho não aguenta mais não. Aí eu nessa época eu já estava estudando à noite no Zé Alexandre, para concluir meus estudos. Aí eu procurei o Chiquinho, eu digo, o Chiquinho estudava, já tinha terminado dele, estava se formando, aí o Chiquinho começou a me ajudar. Aí os alunos aumentando, aí foi então que nessa época nós conseguimos material para fazer um galpão, que esse galpão então tem, que hoje é o posto de saúde aqui vizinho. Os alunos foram aumentando e ninguém tinha mais como lutar, aí começamos a reivindicar, buscar nossos direitos. Foi aí que conseguimos a ajuda da SEDUC. A SEDUC mandou que nós alugássemos um prédio. Alugamos um prédio, que era a Casa do Punk, que fica ali do outro lado. Só que a SEDUC deixou de pagar. Lá se vem o homem expulsou nós da escola. Viemos para debaixo da mangueira, essa dita mangueira aqui. Aí nós fazíamos barraca de palha, de plástico e ficava já. Era o poceiro, o poceiro que a SEDUC não pagava, aí nós voltávamos para debaixo da mangueira. Nessa arrumação saímos 2 vezes, fomos expulsos 2 vezes, não foi?
Uma vez fomos para a mangueira lá de casa de novo. Lá cada mangueira era uma sala de aula. Aquela mangueira lá do fim era a sala de aula do Chiquinho. A mais daqui era a minha. Aí nessa arrumação a gente usava arrasado como sala de aula. Aí viemos para cá, que nós já tinha acontecido a assembleia, lembra como se fosse hoje. Aí tinha ficado a paioça grande, aí nós fizemos divisão, não foi, Ivonilde? Fizemos divisão usando umas tábuas, fizemos 3 salas, que era o Chiquinho, eu e a Suzana. Era. Aí ficamos, aí quando começou a chover, aí chegou o inverno pesado, aí lá se raio nós pedimos para alugar, a Seduc alugou outro prédio. Esse outro prédio que a Seduc alugou, nós passamos ainda quase um ano, foi. Aí a Seduc não pagou mais, lá se vem nós de novo. Aí nós dizemos, não, agora nós vamos partir para um local para fazer a nossa escola. Nós já estávamos nessa época com 90 alunos. Eram 90 alunos já. Aí eu digo, vamos partir para outra área. Aí reunimos com as outras comunidades, vamos fazer uma retomada para a escola. Aí se juntamos tudinho com a liderança das outras comunidades, aí articulemos, aí fomos fazer a retomada da escola. Sempre que nós estávamos com muitos alunos, fizemos a retomada da escola com apoio. Nessa época nós já tivemos apoio das outras comunidades, né? Veio a Lagoa 2, a Lagoa 1, Capoeira, todo mundo apoiou. Nós fechamos nossa casa aqui, eu mesmo passei 6 meses lá. Minha casa era lá e a minha sala de aula era dentro da barraca onde eu morava. O Zé Augusto fez bem bonitinho, 2 compartimentos de paia. Então a gente ficou dando aula lá na própria retomada. Quando o poceiro veio, a gente tocou o sino, os alunos vieram tudinho receber o poceiro. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui para frente e os alunos, nós fizemos um circo. Cercamos o poceiro com a polícia. Aí o poceiro, lembro como se fosse o poceiro dizendo, que educadora é essa, você ensinando essas crianças a retomar as coisas dos outros? Eu digo, olha, seu Juraci, o nome dele era Juraci. Eu não estou ensinando, eu tô ensinando eles a reivindicar, a saber lutar e brigar pelo que é deles. Porque aqui foi dos nossos antepassados, essa área aqui a gente é conhecedora, quem morou aqui foi a minha bisavó, minha tataravó, que é onde é a área da escola. A família todinha da finada Lúcia, que já morreram tudinho, tudo morava lá. Aí ele, eu digo, nós vamos brigar na justiça. Aí ele olhou assim, de menino ao redor dele, era muita criança. Aí nós fomos pra briga, né, na justiça. É tanto que nós ganhamos a área, construímos a escola. A gente não tinha pagamento. A gente trabalhava só por amor à nossa causa e por amor à nossa luta e por causa da discriminação, que o filho discriminado foi daqui do Trilho, Dom José. Então nós brigávamos muito. E eu ainda disse pro poceiro, olha, e também eu estou ensinando essas crianças a ter orgulho de dizer que é índio. Porque quando chamarem ele de índio, ele vai levantar a cabeça e dizer, eu me orgulho de ser índio porque o sangue corre na minha veia. Então era isso que eu incentivava na escola. Só teve uma criança que correu de mata dentro, que esse também não era índio, ele correu. Mas os índios mesmo, eles não têm medo. As crianças não têm medo de... Nós vamos para dentro da retomada, o nosso objetivo é levar as crianças também com nós. Nós não vai só adulto, não, nós levamos as crianças. Eu tenho isso como exemplo da escola do Trilho, que quem recebeu o poceiro foi os professores e os alunos. Agora mesmo a gente fez uma retomada, né? E eles vão tudo pra cima. Chegaram 7 Quem chega lá, ninguém corre. Chegou 7 homens armados e nenhum deles tiveram medo. Quando viram os homens chegar tudo de revólver, né? Eles pegaram, foram tudo pra frente, toma a frente e fica ali. Ninguém tem medo. Advertência. Imagens com pouca luz. Atenção para o conteúdo das falas. Povo Pitaguari. Tem a juventude. É interessante que a juventude se empolgue nisso. Mas se empolgaram de uma certa forma, grande demais, que nem faz, em muitos momentos, não faz referência a um tronco velho que iniciou, que começou e preparou isso para que eles caminhassem para frente para chegar aonde a gente está chegando. Mesmo com os atropelos, mesmo com as dificuldades, mesmo com os momentos, né? Mas falta este lado, né? E a gente está hoje realizando um sonho que a gente estava há muitos tempos planejando, né? E estamos fazendo isso. Ser registrado, por modo de as escolas falar e evitar de acontecer o que está acontecendo. Aconteceu com o Pitaguari, perdemos uma pessoa que
trabalhou tanto no nosso meio, que é muito falado, aonde a gente chega, o povo pergunta, todo mundo tem sentimento por ele, foi o cacique Daniel. Por conta disso, que alguém acha que isso não tem nenhuma importância, cada um pode avançar e chegar lá e dizer, eu vou mandar agora. E não vê tudo aquilo que passou. É bom que isso seja põe em prática nas escolas, as professoras façam de todas as maneiras e temos a cacique pequena, vai receber diploma de mestre, feito por os governos, por a lei está fazendo isso. E é bom que nós aprendemos, nós vê tantos de cabeça baixa, o que nós achamos que devemos fazer, e vamos lá e eles têm que patrocinar para nós fazer isso, porque nós temos título lá e foi eles que deram. E nós faz o que nós sabemos, e ninguém mexe. Ninguém mexe nós faz o que nós queremos, nós somos autônomos. E tantos outros que estão aí, que nós temos que chegar lá. Tem que chegar lá. Porque ou nós chegamos lá, ou alguém quer chegar no nosso lugar, quer chegar na nossa frente. Como cacique hoje do povo de Itaguari, juntamente com a Madalena, a Cláudia e o Maurício. Né? E na minha visão, enquanto jovem, né, hoje eu sou o cacique mais jovem do Ceará. Eu aprendi na cartilha do pajé, a própria Madalena, e de tantas outras lideranças, né, velhas do meu povo, e que serviu de base para mim. Hoje eu posso dizer que o que eu sei, o próprio cacique Daniel também, né? O que eu aprendi, né? Eu tento, na minha sala de aula, porque também sou professor, tento passar esse conhecimento, esse respeito a essas lideranças velhas, porque eles são os detentores de todo saber, né? Então, antes mesmo de eu falar da minha militância, eu falo da militância deles, do trabalho deles. Porque se hoje eu cheguei até onde eu estou, foi graças ao exemplo, né, a dedicação deles, né? Sou muito grato por isso. Hoje eu, como cacique, mas sempre, quando vou tomar uma decisão, né, não tomo uma decisão só. Corro aqui no pajé, corro lá na Ceiça e me aconselho, né, para saber se aquele direcionamento que eu vou tomar, aquela decisão é correta, tá certo? Então, eu só relatar um pouco enquanto jovem, né? E carrego já uma responsabilidade muito grande, né, de dar continuidade à cultura do meu povo, a cuidar do meu povo, né? E sobretudo fazer com que essa história dos meus antepassados, meus troncos velhos, ela passe adiante, né? Então é isso. Eu sou a Nádia, sou a filha do Pajé Barbosa, e sou uma liderança jovem, né? E também comecei muito cedo a participar do que é fazer o movimento indígena, do que é aprender com os mais velhos. E para mim hoje é muito sábio estar falando de pessoas que já se foram e eu fiquei para contar essas histórias, né? Então, acho que quando eu falo por eles que não conseguiram falar, né? Que hoje é muito difícil a gente ter um bom senso de aprender com os mais velhos, né? Então, desde muito cedo eu gosto muito, uma das minhas essências espirituosas é velho, é os nossos troncos velhos mesmo, porque eles são os nossos sábios de repassar tudo, até os mais simples coisas do mundo, como criar uma criança. Eu trouxe esse pequeno pedacinho de pau que o papai retratou em uma faca. E ele foi um dos primeiros, esse pedacinho de pau vem de 1935, que foi do primeiro roçado do meu avô, né? Então, quando o papai, a gente foi para a serra e ele encontrou esse pau e disse, olha meu filho, isso aqui era de uma grande árvore que o papai plantou e ela estava morta, e aí eu consegui fazer isso aqui. E ele me deu com tanto amor do mundo. E eu trago ela assim como fosse um troféu, né, da espiritualidade dos nossos troncos velhos. E eu guardo com muito amor e carinho isso. Porque é uma coisa muito antiga, mas muito valiosa pra gente. Então os nossos troncos velhos, eles são muito valiosos, né?
a gente está perdendo muito, não só na minha aldeia, mas em outras aldeias a gente consegue ver de 2, 4, 5, 20 velhos já faleceram. E a maioria das histórias foram junto com eles. Eles não tiveram essa oportunidade que vocês estão dando com esse projeto gigantesco, que não é pequeno, é gigantesco. Fazer essa missão que vocês estão fazendo de deixar a história viva para quem quiser ouvir, para quem quiser estudar, né? Para quem vai nascer ainda. Isso é muito forte para mim, que sou uma das orientadoras, filha do pajé. Para a gente jovem, que muitos da gente, né? Eu brigo muito com as pessoas que ficam muito nos celulares. Porque acaba perdendo essa essência de estar sentado no chão, que antigamente a gente sentava no chão mesmo e fazia fogueira e contava essas histórias, contava a história do passado, que nem meu avô falava que em um rio encontravam caboclos velhos. Eu lembro como se fosse hoje, caboclos velhos nesse rio, para contar as histórias, para contar o sofrimento e a passagem deles, né, de um lado para o outro, da nossa serra, porque a gente era muito perseguido na época. Lembro de outra história da minha bisavó, Joana. Ela falava que na época dela, pena era amaldiçoada. Então, por que as pessoas perguntavam por que, Joana, que pena era amaldiçoada? Isso era meu avô cantando para mim. Porque, minha filha, quem tivesse pena naquela época, no seu corpo, era morto. Então, ainda hoje, dentro da minha aldeia, existem senhores bem velhos e senhoras que têm o hábito de, quando pelam as galinhas, cavam um buraco e enterram as penas. Porque ainda tem essa essência desse passado muito forte, né, que a gente viveu. E aí tem a essência que eles trazem de contar contos verdadeiros, que eles foram caçadores, né? Que eles tiveram contato realmente com as nossas caiporas, que para nós não é lenda, para nós caipora é viva. Por quê? Pela essência desses troncos velhos, contar da maneira deles, tão real, que a gente sente, que a gente vê também, quem tem dom de visão. Então isso é muito gostoso de falar hoje, porque eu falo pelos nossos velhos que faleceram, pelos que estão em casa que não puderam vir e pelas crianças que ainda vão nascer. Também os trabalhos dos mais velhos, que aqui mesmo deixou a luta para a gente seguir em frente. A gente nunca botou as mãos na frente, os pés diante dos mais velhos. Sempre a gente estava junto, perguntando como era, pegando o ensinamento da cultura, porque sempre vinha povo de fora, filmava, fazia registro, levava o material e não tinha retorno. Aí veio a questão do projeto, trabalhar com nós, aí a juventude já se empenhou para a gente, nós mesmos próprios, fazer os material e mostrar para dentro da cultura. Que a gente estava, nós índios, estava filmando, registrando e ao mesmo tempo eles estavam vendo que a gente estava mantendo a cultura. E a gente sempre nunca deixamos morrer essa cultura. Até mesmo nosso cacique Daniel sempre ele tinha assim um preconceito ainda com a juventude, porque ele via, a visão dele, ele via que a juventude era muito além dos mais velhos, queria atropelar, queria saber demais, mas ele sempre ficava no canto dele. Mas depois ele viu que a juventude mesmo estava empenhada, aí começou a passar os ensinamentos dele, falar das lutas, até mesmo eu tenho em registro em algumas assembleias que eu já participei, em alguns movimentos de lideranças que já se foram, outros que ainda tem ainda história, aí vem até esquecimento devido mesmo à idade. E a gente não, a gente ainda cultiva ainda essa cultura dos troncos velhos. E eu sou uma pessoa que sou além assim da cultura e cultivo mesmo a parte dos troncos velhos, a essência, as tradições, remédio, essas coisas. E dali vai se
para o futuro, porque hoje em dia as coisas é tudo industrializado. Você sente uma dor, vai ali na farmácia, toma um remédio, passa. Mas não acredita ele que ali vai surgir outro tipo de doença, né? Aquele remédio que ele está tomando. E a gente não, a gente ainda leva ainda a cultura indígena, às vezes pede a opinião, o pajé, ele ensina, passa os ensinamentos dele. Só que a gente não atropela, a gente pega as ideias, faz um pouco diferente, porque o mundo está mudado, né? E a cabeça da juventude também está mudada. Mas sempre a gente pergunta, às vezes quando não pergunta a gente está na roda de uma conversa, aí começa as histórias antigas. E isso é a convivência nossa, de manter a nossa cultura. E sempre não deixar morrer. Esse tempo parado, mas aqui por lá a gente ainda fica ainda, faz o nosso ritual, mas a gente não está parado. Sempre levando a nossa cultura indígena. Beleza. Bom, gente, meu nome é Francilene, né? Sou filha do pajé e tento, na minha aldeia, mostrar que a espiritualidade hoje é a única coisa que mantém ainda a tradição dos povos indígenas. Né? Um povo indígena sem espiritualidade, ele, não vou dizer que torna fraco, mas falta muita coisa nesse povo. E achando bem interessante compartilhar alguns momentos meu aqui, né? Que durante esses 3 dias a pedreira começou a vir várias energias diferentes. Então vários povos cantavam, né? Dizia que a gente ia ter uma surpresa esses dias. E eu não sabia o que era, e era muito forte, né? E hoje eu pude ver que a alegria era justamente dos mesmos encantados que receberam o cacique e o pajé, né? Luiz, o cacique João Venâncio, no passado. Então cada vez que vem um irmão visitar a gente, esse povo se alegra, muito interessante compartilhar isso, né? E eles esperavam muito, eles sabem o tanto de povo tem aqui, né? E para mim é mais fácil repassar o que é a força espiritual e o que é momento indígena, né? Então essa roda de conversa, para nós, por mais simples que seja, mas é uma forma de recarregar as energias. Né? E cada povo que a gente vai andando, a gente com a palavra, só com a presença, recarrega. Né? Recarrega esse povo, os encantados também, eles de uma forma também, eles se recarregam, né, de energias com palavras, essa oração que nós fizemos. E a linguagem do mundo de hoje é totalmente diferente do mundo do passado. E essa forma que estão trazendo, né, para o povo, para ver que o aprender, você não aprende só numa tela. Você aprende no momento que você está conversando, no momento que você está apenas meditando, você aprende. Né? E o museu indígena, ele é tudo isso. Né? Como é que eu vou pesquisar um museu indígena que não está escrito? Então eu vou buscar. Como é que eu vou buscar? É indo atrás, levando a palavra e trocando as experiências. Né? Então o que o Gorô falou, o que a minha irmã falou, né? E o cacique João Paulo, é justamente isso. Da gente trazer a essência do passado e a mostrar para a juventude ou para as crianças que a força da gente é a aldeia. A força da gente sempre vai ser a nossa aldeia, porque lá é onde a gente come o peba, lá é onde a gente pesca o peixe, lá é onde a gente arma a nossa rede, o mundé, né, que é as caças, a forma da gente pegar as caças. Então sempre, a maioria do que é ser índio, a gente sempre vamos buscar as nossas aldeias. Né? Então a forma de recarregar isso, que esse trabalho que eu vejo, é unir energias de vários cantos, né? E é mostrar que nós indígenas, nós somos só povo, ligado na história. Né? E é muito interessante que mesmo a gente não sabendo, né, que não tem nada escrito, mas a gente sente quando chega.
Isso só nós, povos indígenas, né? Tem outras nações que também têm isso muito forte, mas nós sabemos quando a gente chega no canto e sabe, aqui é irmão. Eu estou em casa, estou na família, né? Isso é mostrar, né? O que eu tentei trazer aqui na forma de eu falar é mostrar que a ligação do ser invisível, que é nosso pai Tupã, nossa mãe Tambaína, como a Cacique Pequena fala, ou nossa mãe Jurema, né? Então esse povo existe, nunca ninguém vai tirar da gente, né? E isso que os não índios, ou algumas pessoas, né, que tem muitos não índios, que vale a pena realmente a gente estar compartilhando nossas vivências, mas tem muitos que nunca vão entender isso, porque isso não está no sangue, isso não está no corpo da gente, isso está no espírito, né? E nada, e ninguém vai tirar da gente. Muito rico, né? Para nós, e nos traz muita recordação. A recordação de quando eu ingressei, né, iniciei dentro do movimento indígena. Recordações boas. E para hoje nós ter esse nome de lideranças, nós fomos preparados, né? Nós fomos capacitados. Sempre a gente em conversa, eu e Ceissa, né, a gente recorda esse passado que nós tivemos. A diferença de hoje, né, de muitas lideranças, né, que estão nascendo aí, eles mesmos se promovendo, né, a liderança. Isso é uma coisa que vem atropelando, quando a pessoa altamente se transforma, né, se elege, se promove a liderança. Atrapalha muito um trabalho que a gente teve na base, que foi um trabalho de base que nós tivemos. Tivemos muito encontro como esse, de capacitação de liderança. Que aqui é uma capacitação. Seria muito bom que tivesse mais jovens, mais pessoas, né, participando, que aí ficaria mais rico. Essas pessoas se preparando para saber como foi o início, né, dessas lideranças que estão hoje aqui. Como foi, elas foram preparadas. E que eles fossem se preparando também, né? Porque hoje aqui nós temos pessoas da essência, que sabem o que é o movimento indígena, que sofreram, né, desde pequenininho, que vem acompanhando o sofrimento, as conquistas, né, como a gente vem conquistando através do sofrimento. Seria muito bom que tivesse outras pessoas aqui com a gente hoje e que esse encontro que nós estamos tendo hoje, não fique só nesse, que se fortaleça, né, cada dia mais. Até porque não seja também preciso, né, vir os nossos parentes, que eles vieram hoje, né, para dar esse fortalecimento e que nós se fortaleça e fazemos nós mesmos. Podemos juntar um grupo de jovens, crianças, adultos, idosos, e repassar para eles, né, como nós chegamos até aqui. Eu acredito que nós hoje, Pitaguari, estamos passando por um momento muito difícil. Não vou dizer para vocês que aqui nós estamos 90%. Nós estamos aqui, vivos, né? Porque Deus, como se falava muito do cacique Daniel, né? Escutei muito falando do cacique Daniel, ele tombou. Por quê? Ele tombou. Porque ele não aguentou a pressão do movimento. Estava fragilizado, como está hoje, fragilizado. E se nós não se fortalecer um com o outro, nós acaba cometendo entrar na fraqueza que o cacique entrou.
Sabe por quê, gente? Porque a terra Pitaguari, hoje, nós estamos sem o domínio dela. Não tenho vergonha de dizer para vocês. Nós perdemos domínio. Nós perdemos o pulso. Deixamos as pessoas, né, tomar a nossa frente, passar por cima, nos atropelar. E como é que nós vamos conseguir reverter isso? Eu ainda não sei. Tenho os meus pensamentos, são meus. Mas na hora que eu consigo, né, falar para alguém o que eu sinto, o que a gente poderia fazer, outros dizem, não, não é por aí. Vai acontecer coisa pior. E aí enfraquece. Enfraquece. Tá? Desmorona tudo. O povo vê a terra Pitaguari, invadida por não índio. Gente, a nossa área Pitaguari, aquela terra que é terra dos campos, a área de plantio, que todos vocês aqui conhecem, está invadida. Invadida. E é por não índio. Por que chegou a esse ponto? Nós somos culpados? Somos. Nós, a porcentagem de culpa é toda nossa que deixamos chegar a esse ponto. E aí estamos sem força de se reunir, chegar até lá e dizer isso aqui é nosso e vai embora daqui, né? Que não tem vaga para vocês. Mas se 1, 2 tem coragem, o resto não tem. E uma andorinha só não faz verão. Porque se for lá, a andorinha vai levar até um tiro de baladeira. Entendeu? Então está fragilizado, nós estamos fracos. E é disso que eu sinto falta, desse momento, né? Das lideranças se sentar. E nós chegarmos a fortalecer e defender o que é nosso. Que foi para isso que nós fomos capacitados. Os Encantados não vai fazer sozinho. Se nós não pedir força a eles, né, para ir junto com a gente, que eles vão estar esperando é nós. Eles estão esperando é nós. Criar pulso, acreditar que eles existem e tá aqui para nos ajudar. O que está faltando é isso. E enquanto eu peço socorro aos Pitaguari, gente, vamos fortalecer, porque hoje está cada um no seu canto. Eu não sei nem por que nós estamos aqui hoje. Né? Foi uma obra mesmo dos Encantados. Por nós estar aqui hoje. Deixar o orgulho de lado. E dizer, é lá no Santo Antônio, pois lá no Santo Antônio o pessoal lá resolva. É na Munguba, lá tem liderança para isso. Tem 1, 2, 3, mas 10 ficaria mais forte. Né? A mesma forma é lá no Santo Antônio, nós estamos precisando. Não vamos olhar só para o nosso próprio umbigo, não. Né? Vamos tirar a nossa angústia de lado, vamos ser humildes, vamos nos ajudar, porque a terra Pitaguari é uma só. A terra Pitaguari, a luta dela não foi pela terra do povo Pitaguari de Munguba, e nem foi pela terra Pitaguari do Santo Antônio, foi pelo um povo Pitaguari. O Tremembé está aqui e sabe muito bem o que nós passamos para conquistar aquela terra. Essa terra aqui, né, da Munguba, toda a terra Pitaguari. E hoje nós estamos deixando essa terra aqui, ó, passar por entre os dedos. Estamos perdendo. Se aqui está 50%, lá no Santo Antônio está 10%. Palestra Pajé Barbosa. Que estão indo, pessoal, pelo amor de Deus, vamos puxar desses que estão indo o que eles têm. As rezas, as experiências, os conhecimentos, porque eles levam para a cova e nunca mais ninguém tem notícia. E quem nos persegue quer que isso aconteça.
porque eles querem ser o legítimo dono dessa terra. E todos os saberes vão para essa própria terra. E a terra é a nossa mãe. E quando nós não cuidamos dela, quando nós somos um mau filho, nós somos um mau pai. E começa a se destruir a coisa. Outra coisa que eu queria, isso que a Madalena está dizendo, quando a pessoa se vê angustiada, que isso pesa na consciência das pessoas. Não fique, não guarde só para si. Porque uma pessoa só não suporta esse tipo de coisa. Foi o que o Daniel não suportou. Se ele tivesse falado para alguém, isso, ele tinha recebido ajuda de alguém. Mas não fala. O pior é que chega um ponto determinado que veda, que não tem saída para a pessoa sair. Procura uma pessoa, ou 2 pessoas, 3 pessoas e desbota, conta o que tu sente, para isso não acontecer mais. Que tudo no mundo quanto nós faz e tem peso e tem valor e manda em nós, chama-se segredo. E nós não podemos guardar segredo mal, porque senão o cara se acaba. Se nós fala tanto de encantados somos nós mesmos. Nós somos encantados, nem nós sabe do que nós somos capazes de fazer. Tantas pessoas que dizem, eu não tenho coragem de assistir numa mulher dando luz, uma criança, porque eu não tenho coragem de ver. Tarará. E às vezes acontece, assiste, faz um parto tão bem feito, na hora depois vai pensar, como eu fiz disso? Como eu ajudei a assistir uma pessoa morrer e ajudei ele a morrer, e eu disse coisas que parece que não foi eu. Nós estamos encantados. E nós não sabemos do que nós somos capazes. Nós temos algo dentro de nós que nem nós conhecemos o poder que nós temos. É como também, nem nós sabemos qual é o tipo de fraqueza que nós devemos cair no dia da manhã. Por isso, vamos pedir ajuda, o nosso semelhante. Chegar e pedir ajuda. Eu estou sofrendo isso e quero que você me ajude, que eu não aguento, não suporto. Qualquer um tipo de sufoco. Não tem questão de dizer, não, só essa eu tiver com fome pedir comida. Porque a gente não podia fazer casa, a gente não podia plantar um pé de limão, porque eram plantas de raiz. E a gente não podia fazer um roçado, porque a gente não era dono da terra. E a gente não tinha uma identidade que é mais importante. E na área da buba existia chefe do estado. Eu cheguei a ver relatos do senhor Nicolau que quem fizesse um roçado ficava na certeza que era rachado no meio. E ele vinha e apontava onde era que você ia botar o roçado, vendo? E você não tinha direito nem sequer a madeira para fazer carvão. Muito que podia era estocar para queimar, para fazer o almoço, vamos dizer assim. Na área do plantio você só podia plantar o milho, o feijão, comida, vamos dizer assim, plantas que não fossem raiz. E na área da casa ninguém podia fazer casa de sapê, teria que ser casa de barraca, porque o governo não autorizava a fazer casa de tijolo, nem muito menos casa de taipa, e nem coberta de teia. Na área do Santo Antônio tinha a força também do Estado, que era a EPARCE. Lá a ordem do senhor doutor Aripe era que ninguém podia pegar nesse cá uma manga, a não ser que pedisse a ele. E não teria que andar com brusas, se fosse possível, fechada, porque era um desarrespeito passar na frente da casa dele com a camisa aberta ou com a camisa no ombro. E a gente não tinha acesso a nada. A gente não podia fazer roçado
e teria que trabalhar para a EPAST se quisesse ter uma feira mais ou menos. Até lembro do episódio de um senhor que foi dignado deixar 2 cargas de lenha para uma senhora, e aquela senhora pediu que ele, se achasse um cabo de vassoura, cortasse e levasse. E de fato ele achou um cabo de vassoura muito bom, tirou, descascou e botou no meio da lenha. E aí naquela ocasião o doutor Aripe vinha no carro e viu que naquela lenha que ele ia levando ia uma madeira verde, que era esse cabo de vassoura. E aí quando ele voltou, ele mandou chamar o rapaz, o cidadão foi, e diz: olha, você vai voltar na casa daquela senhora, porque eu não lhe autorizei a cortar um cabo de vassoura para ela. E ele teve que ir buscar. Isso era realmente viver massacrado, pisado por um governo. E se alguém tentasse fazer uma casa sem a ordem dele, ele mandava um senhor ir lá e derribava a casa com uma facilidade e ficava por isso mesmo. E eu pude viver esse tempo, vendo, quando criança, vendo os primeiros pés de bananeira que meu pai plantou em cima da serra. Ele plantou escondido, ele e o seu Davi, porque não tinha ordem de plantar bananeira, laranjeira, mangueira, não tinha ordem mesmo. Mas em forma clandestina, dentro de 7 chaves, eles plantaram alguns pés de bananeira. E o que é interessante, que nesse decorrer, existia um senhor chamado Miguel Barão, que desapropriava as casas dos índios e fazia com que os índios saíssem e fossem morar em outros cantos, porque aquela área era dele e ele não queria mais pessoas morando perto. E foi se apropriando das terras dos Pitaguari de forma de pressionar mesmo. E os Pitaguari viveram os momentos piores dos piores, porque nem a identidade podia se exibir, nem a cultura não se podia exibir. O nosso toré teve que ficar guardado, escondido, porque não era permitido a nenhum tipo de ritual, e nenhum tipo de dança, e nenhum tipo de pintura, e muito menos pena, e teria que andar conforme eles ditavam. Então teria que andar mesmo de calça comprida, teria que andar de roupas fechadas, e a gente viveu, eu diria assim, os piores momentos da nossa vida, dentro das nossas terras, mas sem nenhuma autonomia de nada. O bispo, que era chamado de Luiz Mocharda, vamos dizer mais ou menos assim, por acaso ele bisbilhotando no cartório de Maranguape, ele acha as Sesmaria dos Pitaguari. E naquele ano ele planeja e manda alguns repórteres, algumas entrevistas para saber se a família Maria, se a família Adriano, Marcolino, Severino, existia ainda nessa localidade de Santo Antônio. E naquele período nós tínhamos uma liderança aqui, que nós ainda temos ainda, que é o Zé Adriano, estava no trabalho e foi chamado para essa entrevista, né? E aí ele deu essa entrevista e várias outras pessoas da família Adriana, né, também deram essas entrevistas. E aconteceu 2 coisas boas. Uma era que existia um menino que chamava Alencar, e ele vendo as injustiças que aconteciam dentro da aldeia, mesmo que a aldeia não tivesse, eu diria assim, uma identidade ainda, oral, né? Existia, interessante, existia na escrita, mas oral, quando se perguntava um tronco velho, aqui tem índio,
ele dizia, não, aqui tinha uns caboclos velhos que moravam nas locas de pedra. Índio não, que nunca teve índio. Havia um medo terrível de dizer que era índio, então se escondia mesmo a identidade. E aí, em 93, né, a gente já começou a ouvir falar dos primeiros passos dos índios Pitaguari, que já é a segunda vez que os repórteres vêm, né, os entrevistadores vêm, e aí há uma coisa muito bacana, porque o Daniel morava na Peretinga, e lá eles dançavam boi, né, e já tinha a cultura que era do boi, do reizado. E aí naquele período tinha um homem que se chamava José Firmino, e aí junto com 47 famílias, eles se juntam, eu acho que faz as primeiras reuniões lá na Balança, né? E lá eles realmente, com essa documentação em mão, já eles têm aquela coragem, aquele impulso, e aí desta vez ele se levanta, né, dentro do segmento histórico que aconteceu no Ceará, porque os Tapeba, eles se levantaram, equivalência a uns 35 anos atrás, e aí houve, eu diria assim, uma coisa mágica, né? Os Pitaguari se levantam e os Tapeba vêm de encontro. E aí nesse período 93 para 94 acontece a coisa mágica. Tapeba, Tremembé e Pitaguari e Jenipapo-Canindé se levanta. E aí essas 47 famílias, elas vão para o primeiro embate com o governo. E aí se tem a primeira audiência, que é para se tratar da Aldeia Nova. Por incrível que pareça, os representantes da Aldeia Nova não foram para aquela audiência. E aí foi, eu acredito que já é um período de 95 para 96, já acontece essa aliança, né? Acontece essa aliança. Eu não estava à frente, porque na época realmente eu estava completamente fora desse tipo de linguagem. Índio Pitaguari. Na verdade eu achava que este nome nunca fosse chegar até a mim. Eu nem ligava essa coisa, porque eu não me sentia que era o meu povo, que era a minha família. E nem aí para a luta indígena, e nem aí para esse povo, entende? E o tempo vai passando, e aqui se levantou o José Adriano, a irmã dele, a Ilma, e a Dona Maria Baiaiá, junto com a minha esposa, né? Aliás, eu nem era esposa ainda, era só conhecida, a Liduína, que é a Dona Checa, é o Pedro, que é a gente chama o Pedro da Checa, né? Que é mesmo da família das 6, os Severino. E nós, Carlos Silva, nós nem imaginava que fosse essa família, nem de jeito nenhum. Mas quando foi o período de 98, Zé Adriano trouxe a primeira reunião para a localidade da Munguba. E naquele dia eu pude conhecer a Madalena, eu lembro que ela veio com um chapéu preto, né? E veio o Daniel. E vieram falar sobre os Pitaguari. Eu só ouvi, mas não achei graça nenhuma. Entendeu? Mas, naquela ocasião, existia um homem que era o vereador do momento, que era o Paiva. E ele citava uma frase, e essa frase para ele estava correta, mas para os índios, Pitaguari estava incorreta. Ele dizia assim:
vocês que se diz ser Pitaguari, índio, por que vocês não criam uma associação aqui na Munguba? Ixi, os índios acharam ruim. Os índios acharam muito ruim, né? E aí findaram ele expulsando esse vereador, porque o vereador estava dizendo uma frase muito pesada: vocês que se diz ser Pitaguari. E aí foi que eu entendi que nós não se diz ser Pitaguari, nós somos Pitaguari, nós somos índios, de fato. Bom, mesmo assim, é o período que está chegando a FUNAI, que os Tapeba, Tremembé, Pitaguari, foram algumas viagens a pão e água, buscar mesmo a FUNAI para o Ceará. Então é o período que está se criando um posto aqui, isso que é no Cariri, né? Cariri, em Caraí, naquelas áreas ali se criou o primeiro posto dessa organização, que vem, mais tarde aparecem esses homens com as roupas feias, né, para fazer os primeiros levantamentos dos Pitaguari. Bom, naquela reunião que aconteceu na casa do meu pai, né, que o cacique estava o Venâncio, estava outros mais, lá houve uma frase que eu me interessei. O Venâncio dizia assim: esta família Carlos Silva são indígenas Pitaguari. Bom, eu botei aquela frase na mente, fiquei com ela na mente. Mas sem nenhum tipo de expectativa de entrar na luta ou de ajudar, porque mesmo assim a FUNAI tinha feito um levantamento, né, nesse período, e nós, Carlos Silva, tinha ficado fora, nós tínhamos ficado com o Poceiro. Bom, mais tarde, eu já casado, né, funcionário da prefeitura, eu vinha do meu trabalho, quando me encontrei com o Zé Adriano, que naquela ocasião ele dizia assim, ele me parou e disse: Barbosa, quem é que está fazendo aquela casa ali de trás da Dona Amélia? E eu falei: rapaz, é o Deniso, que arranjou uma mulher e está fazendo lá um quarto. Ele disse: mas tu diz aí lá que não faz não, porque agora aqui não pode mais construir casa. Veja bem, uma pessoa só disse isso, e aquilo que ele dizia era a lei. Isso é muito bacana, né? Um velho já, mas ele determinava que não podia mais construir casa, porque esta área era federal. Ele sozinho mantinha e dava ordem nessa Munguba todinha. E ninguém levantava uma casa se o Zé Adriano não soubesse, porque na hora que ele soubesse, ele batia lá e levava a Polícia Federal, levava a FUNAI, e aquela casa não ia para frente, não. De jeito nenhum. Mas o velho é um xixola, se você pegar na mão dele, você já segurava naquele tempo, né? Mas ele tinha um entusiasmo de ser dono da terra, de fato. Aquilo me chamou a atenção, mas aí eu disse assim: Zé Adriano, o Venâncio falou que a família Carlos Silva é indígena. E a família do Deniso é Carlos Silva. E eu também. Foi interessante a atitude do Zé Adriano. Ele disse assim: pois Barbosa, isso era uma segunda-feira, ele disse assim: quarta-feira vai ter uma reunião lá no estábulo, e aí tu vai mais eu. E lá eu vou abrir um espaço e tu vai falar da tua família. Se de fato tu for Pitaguari, é bom que tu me ajuda. Eu tá certo. E aí quando foi naquela quarta-feira, eu vim na minha bicicleta e na dele, nós fomos conversando, aquela coisa, tarari, tarará. Aí chegamos lá, muito índio na reunião, né? O Daniel fez a abertura, estava o pajé era seguro, viu, forte, cara, não era todo mundo que aguentava o pajé, não, o pajé era sério. Desafio dos meninos lá também. Mas ele abriu um espaço. Gente, eu trouxe um rapaz aqui da Munguba, né, que eu queria aqui que ele
se apresentasse para vocês e dissesse a família dele. Porque ele está em dúvida, ele acha que é Pitaguari. E eu trouxe aqui para tirar dúvida. E eu fui, me apresentei, né? Gente, eu sou o Raimundo Carlos da Silva, né? Eu sou filho do Antônio Carlos da Silva, conhecido como Antônio Gordinho, e o meu avô é o Zé Carlos da Silva, conhecido como Zé Gordinho. Nesta hora, o Eduardo levantou a mão e disse: o tio Zé é meu tio, né? E é da família da gente. Assim como o Madaleno, pai do Antônio Elia, que é da família Oliveira, é meu parente também. Eles são meus tios. E você é meu primo. Vixe, o Zé Adriano ficou muito contente, interessante. Foi o primeiro abraço que eu recebi do Zé Adriano. O Zé Adriano me deu um abraço de alegre, né? Bom, quando eu trouxe a notícia, né? A Kelena, irmã da Didi, ela também estava sendo chotada da terra, assim como eu também estava. E ela estava fazendo um movimento aqui na Munguba para ir para Brasília, para realmente saber se essa família era indígena. E ela naquele dia trazia também a mesma resposta, só que dessa vez jurídica, né? Realmente essa juntou-se com Miguel Barão, com Miguel Neto, né? Miguel Cunha, se juntou com o Dito Paiva e foram uma comissão danada para Brasília para saber se essa família era indígena. E lá, para o nosso orgulho, né, o primeiro nome que eles viram lá no levantamento do Pitaguari foi o nome do Zé Adriano. E aí surgiu essas duas propostas, uma verbal, né, que foi essa que eu fui, e esta outra jurídica. Bom, o Zé Adriano, ele achou muito bom essa descoberta, porque nós passamos a ser, de fato, o braço direito do Zé Adriano. E a partir dali, tudo que viesse para os mungubenses, para os Pitaguari da Munguba, nós comia junto. Fosse o que fosse. E nós passamos a tomar de conta dessa Munguba aqui, mesmo dessa área aqui, entende? Como proprietário, como dono que mandava e desmandado. Ainda hoje é assim. Qualquer crente que vier para subir na serra só sobe se tiver autorização do Zé Adriano ou a minha. Qualquer pessoa que vier fazer casa teria que ter autorização do Zé Adriano. Claro que a primeira assembleia que aconteceu dentro dos Pitaguari, junto com os povos indígenas, foi o maior fortalecimento que nós tivemos. Eu não sei se foi em 2000 ou foi em 2001. A primeira assembleia dos Pitaguari, lá na Mangueira, que eu participei, né? Claro, né? Que teve outra, né? E naquela ocasião, entende? Eu percebi que os índios Pitaguari, ele tem uma família de 700 mil índios e não só 3 mil índios, entende? E eu percebi naquela assembleia que nós somos uma potência muito grande. Não só nós, mas os Tremembé, não só nós, mas os Jindipau Canindé. Qualquer essa aldeia que vier pedir socorro, o movimento indígena, instantâneo nós teremos aqui 1000 índios ou 2000 índios. Isso aqui é instantâneo. Entende? E eu pude ver isso mais tarde, quando eu fui convidado para ser o pajé da aldeia. Naquela ocasião, em 99, o nosso pajé José Filimino, por conta de doenças, né, teve que sair da aldeia, morar fora. E eu fui convidado para se apresentar na aldeia. E lá o cacique lançou uma coisa muito interessante.
se os índios Pitaguari aceitavam eu para ser o pajé, porque eu era rezador, era curandeiro, esse tipo de coisa. E eu esperava um não, né? Eu esperava um não. Muito pelo contrário, por unanimidade eu fui clamado pajé dos Pitaguari. E aí eu botei um cocá na cabeça. E a responsabilidade de ser o pai deles, e a responsabilidade de ser o dono deles, e a responsabilidade de ser o dono dessa terra. Foi muito forte a decisão deles, entendeu? Quando eu me acordei, quando aquela coisa me acordou, eu me apavorei, porque eu percebi que a minha autoridade não dependia do meu corpo, e nem do meu espírito, mas sim do meu raciocínio, para me lutar com esse povo, com essa diferença toda. E até lá, gente, eu nunca consegui comer papa, eu nunca consegui beber nem sequer um copo de suco, não. Toda a vida é comida, mas com bastante espinha, bastante caroço, bastante ardor. Até hoje eu não consegui ainda comer uma pratada saborosa. É certo que teve os momentos que das comidas razoáveis, acho que era vatapá, que foi a demarcação, né? Não, a delimitação. A delimitação já foi uma comida boa. Mais tarde veio a demarcação em 2007, 2006, né? E mais tarde vem a homologação, entende? E agora nós estamos esperando a desintrusão. Bom, então, esta coisa toda rendeu em muitas lideranças que graciaram, eu diria assim, as minhas dormidas, né? Eu posso dizer que hoje eu consigo dormir. Motivos? Nós temos lideranças que deram a vida, que dão a vida. Nós temos liderança que abandonou filho, abandonou marido, abandonou tudo para manter a luta indígena Pitaguari firme e forte até hoje. Até hoje. Porque assim, tem problema que é para a gente resolver. E tem problema que é a FUNAI que resolve. Porque a terra está demarcada, a terra está delimitada, a terra está homologada. É competência da Procuradoria, é competência, eu diria assim, da FUNAI e outras organizações tomar o direito. Então é nós que temos que denunciar certas organizações e a mostrar que o que nós fizemos no passado foi para dar estabilidade a elas. Então agora é elas que têm que mostrar estabilidade, não nós, entende? Então a coisa está bem avançada mesmo, tá entendendo? Apesar de nós ter perdido o nosso cacique, entende? Mas eu sou muito, eu diria assim, radical. Eu não vou botar a corda no pescoço, eu não vou beber veneno, não vou de jeito nenhum. Na área dos Potiguara, lá de Catreúge, alguns avanços mesmo, porque acabou nós, Pitaguari, sendo também responsável pela luta indígena do Ceará toda ou do Brasil toda, porque já fizemos caminhada dos Guajajara, né? Já fizemos tanta da coisa junta e conferências, congressos, viagens importantes. Eu diria que nós, Pitaguari, nós temos a equivalência, uma carreta só de documento comprovando a nossa existência e luta. Então eu diria nesse momento que nós não estamos fracos, não. Nós não estamos tão descabibaixos de jeito nenhum. Nós estamos fortes. Motivos. Agora nós temos na mão a nossa sesmaria, demarcação, nós temos na mão 14 povos ao nosso lado e temos em mão os índios do sul, entende? Então nós estamos na maior potência do mundo enquanto hierarquia de luta indígena, entende? Então é só fazer a forma e a gente vai resolver essa coisa. Então eu não estou enfraquecido não, de jeito nenhum, eu estou muito fortalecido.
entendendo? Mas o que é que me faz eu fortalecer? É vendo um Zé Adriano que deu a vida, que deu para a luta. Vendo a Dona Maria Pitaguari deu a vida, vendo a Dona Maria Carmo dando a vida dela por esse tipo de luta, vendo o perigoso lá, como é que ele chama, o Pintura, na vida até agora com a gente, vendo o nosso Tipedo dando a vida dele todinho até o fim na luta indígena. Então, isso aí significa estrume para minha alma, estrume para minha resistência, tá entendendo? E agora há pouco vendo a filha do João Venâncio tombar também, vendo a mãe do João Venâncio tombar, agora há pouco vendo, tá entendendo? As histórias que a gente começa a ver dessas pessoas que começaram junto com eu diria assim, com os Tapeba, junto com os Trenebé, que tombaram, mas não é que eles tombaram para enfraquecer a luta indígena, não, eles tombaram para fortalecer a luta indígena, né? Então, nesse pensamento que eu tenho, entendendo, nós estamos com toda a potência, porque hoje eu posso dizer que nós sabemos criar documento com força suficiente para tirar até o Pajé Barbosa de dentro da área indígena Pitaguari. Hoje nós temos conhecimento dentro das leis, nós sabemos a quem procurar hoje, tá entendendo? Porque nós temos uma COIAB, nós temos uma Apoímia, nós temos a Capsuc, né? Nós temos várias organizações que podem e poderá, tá entendendo, se ajuntar em qualquer momento e a gente pôr ordem em qualquer aldeia, em qualquer canto que vier, ter problemas que a gente não possa resolver, mas a gente pode contar com os parentes e resolver, que foi o caso do açude. O caso do açude estava desenfreado, eu não tinha domínio, não tinha como, mas eu queria resolver. Então nós resolvemos como? Levando a justiça e trazendo os índios. Quando a justiça não teve mais força, os índios foram lá e resolveram. Então, gente, aquilo que aconteceu no passado poderá acontecer a qualquer momento, porque hoje a gente tem uma pedagoga, hoje a gente tem advogado, hoje a gente tem pessoa instruída mesmo dentro da luta indígena para elaborar documentos mostrando. E hoje nós temos vídeo, porque quando nós mostramos isso aqui, tá entendendo? Nós estamos mostrando de fato o nosso potencial. E nós, Pitaguari, nós somos a força dos índios do Ceará. É incrível como esta frase não é dita por mim, não, é dita pelos nossos parentes, entendendo? Olha essa frase: eu queria que o Pajé Barbosa fosse o nosso pajé. Então significa que a força está aqui. Porque a minha força é vocês, a minha força é os Pitaguari. Eu não tenho força desse povo, entende? Se esse povo não existir, Pajé Barbosa não tem força e nem existe, entende? Mas eu tenho consciência que essa frase dita pelos Capinauá, essa frase dita pela Pequena, por outras aldeias por aí afora, diz que os Pitaguari são realmente a força da cultura, a força das retomadas, as forças das resistências. Então, neste patamar aqui, nós temos histórias, temos coisas que a gente, infelizmente, não pode resolver agora, mas o tempo vai passando e a gente vai fazer isso. Então, o que eu estou querendo é dizer que nenhum índio mais do Brasil estão só. Nenhum. Porque na hora que qualquer aldeia pedir socorro, eu sou muito homem de convocar aqui um ônibus ou convocar um carro, 10 carros, 20 carros, e a gente sai e vai para aquela aldeia, socorrer aquelas aldeias. Entende? Na hora que nós, Pitaguari, pedir socorro também, eu tenho consciência que os parentes vão vir nos socorrer. Então, a luta indígena, ela abre leque para todo tipo de potencial. Então, eu gostaria assim que a gente só entendesse que nesse meu relato a gente mostrou aqui uma pessoa que é o cacique Daniel, que fez a primeira retomada sozinho, que foi o caso
da Aldeia Nova, né? Ele foi lá para resolver e os camaradas não vieram, entendendo? Então ele ganhou aquela retomada num relâmpago bem ligeirinho. Quando eles recorreram, aí o juiz disse, não, se vocês não vieram, perderam. E o Daniel fez a primeira retomada praticamente só. Aqui, nessa localidade, nós temos aí um caboclo velho ali que se chama Zé Adriano, que põe moral mesmo, entendeu? O camarada levantar uma casa aqui, na época, na medida que ele estava ativo. O Zé Adriano ia lá e dava ordem, não pode não. E se o camarada duvidasse, ele chegava lá com a Polícia Federal, chegava com a FUNAI e o camarada tinha que desmanchar a casa. Então são coisinhas que a gente viu na experiência do passado, que nós estamos ainda com a faca e o queijo na mão e nós não vamos enfraquecer coisa nenhuma. A gente vai para cima, porque hoje nós sabemos que nós precisamos fazer só um mapa das casas que tem e nós começar a fazer um trabalho, eu diria assim, coletivo mesmo, tendo devagarzinho, não vamos se espantar não, vamos devagarzinho mesmo, que nem fogo de monturo, entende? De monturo mesmo, mas eu não quero perder mais nenhum índio por conta de veneno, nem quero perder nenhum índio enforcado não, porque apesar dos pesados, gente, hoje nós temos a arma mais potente do mundo, que se chama filmagem e fotografia. Então, se está acontecendo isso em qualquer área, vamos fazer esse tipo de levantamento. A FUNAI tem esse trabalho de fiscalização e vem tirar essa foto e a gente encaminha essas coisas e não vamos parar não. Bom, claro, eu precisava só de uma coisa, era a política passar. Se a política passou, agora nós vamos começar a trabalhar de forma, eu diria assim, bem suave, usando diplomacia mesmo, e a gente vai resolvendo esses problemas. E esta coisa, eu acredito que em 2017 a gente já vai estar com muitas novidades, já para passar para os nossos jovens, passar para a luta indígena. E eu estou tentando de todas as formas, não sei se vai acontecer, mas eu estou tentando trazer a Assembleia dos povos indígenas do Ceará para dentro da área, quem sabe não seja aqui, entende? E aqui qualquer coisinha a gente vamos dar ideia e vamos. Qual é aquela casa? Vamos lá, sai a comitiva que vai lá. E você é parente de quem, meu irmão? De quem? Se não tiver parentesa, infelizmente a gente vai tomar as atitudes. Claro, a gente pede que a polícia vá junto, ou que algum procurador venha junto, alguma coisa bem parecida, entende? Ou um estudioso aí, porque a gente vai fazer as coisas mesmo, prego batido, planta virada, dentro das leis. Então, hoje eu posso dizer que eu não tenho nada mais para fazer dentro do Pitaguari. Só está faltando mesmo essa coisinha de desintrusão. Mas tenho consciência, a minha aldeia tem 3 equipes médicas, 3 postos de saúde, nós temos aqui 10 carros para atender nossos povos indígenas de Pitaguari. Nós temos 3 colégios, sendo 2 estadual e 1 municipal, mas é nosso, tá vendo? Nós temos hoje identidade, nós temos cultura suficiente para passar por cima de qualquer tipo de embaraço que vier. Eu não estou com pingo de medo, não estou com pingo de desânimo, muito ao contrário, estou animado aqui que só pinto, né? Não vou dizer aonde, mas eu estou muito animado e queria passar essa mensagem para nós índios do Brasil, que nós estamos muito fortalecidos e que eu não estou com medo do Temer de jeito nenhum, não estou não, porque assim, gente maluco, quando a gente bota, eu diria assim, na frente de muitos brinquedos, ele não sabe nem com qual é que brinque, né? Então ele está brincando com os sentimentos dos brasileiros e os brasileiros vão dar resposta, com certeza. Logo, logo os brasileiros estão dando a resposta, porque hoje acabou. Os cearenses hoje não são mais, tá entendendo? Ovelha, não. Nós somos cabra, se bater nós grita, entendendo? Então, por muito e muito tempo o cearense aguentava pancada calado, mas hoje nós não aguentamos mais. Então qualquer coisinha nós vamos para a rua, qualquer coisinha nós invadimos um prédio, ou qualquer coisinha nós derribamos essas torres aí, e nós vamos fazer manifestação sim, e nós
nem aí para quem não sabe dirigir o nosso país, mas a gente. Espiritualidade. A espiritualidade, ela é uma coisa que todo mundo tem. Interessante. Não tem esse que não tem a espiritualidade, porque não se vive a espiritualidade, agora faz que neutro, só com pajé. Se tiver uma espiritualidade com Deus, se tiver uma espiritualidade onde a gente estiver. Então eu aprendi quando eu estava dando aula para os alunos da Mistracajá, né? Assim, eu aprendi que a espiritualidade ela está em todo canto, em qualquer canto. E naquele dia eu dava aula e os carros passando, dizendo que era daquela CR 22 dentro. E uma pessoa perguntava, pajé, aqui tem condição de dar aula de espiritualidade? Eu digo, e Deus está onde? Deus não está em todo canto? Então, nós estamos num canto excelente, né? Então, eu pude entender que em qualquer situação que nós tiver, a espiritualidade vai ser muito forte ainda. Entende? Então, essa é a minha forma de contribuir, né? E, claro, eu gostaria que vocês também começassem a ver como começou a luta dos índios do Ceará, ou como começou a luta dos Pitaguari, e aí fazer uma avaliação. Nós temos trabalho prestado, gente? Ixi Maria! Nós temos vitórias, nós temos alguma taça para exibir. Eu acho que se eu for começar a exibir taça hoje, talvez eu só terminar em 2017, porque nós conseguimos levantar tantas das taças, e as taças mais graciosas para a luta indígena Pitaguari ou para a luta indígena do Ceará é que nós se levantamos com 4 etnias, hoje tem 14, cara. E isso são taças mais do que ouro, são coisas que a gente não pode nem dizer o valor dessas taças, né? Porque quando nós levantamos um povo, quando nós abraçamos esse povo, nós aumentamos, nós ficamos sem forma. E hoje a luta indígena do Ceará está sem forma, mas é assim, de potência mesmo. Então, eu faço aqui os meus rituais e nós temos muito êxito, e o êxito mais que me deixou, eu diria assim, nervoso, feliz, os pulos, foi justamente dos Tremembé, lá de Itapipoca, quando eles precisaram de ajuda e eu não pude ir para lá não, mas de cá eu corri, foram 41 ritual sem parar, noite por noite, que neles fosse meu, que eu fosse o pajé deles, não importava. E nisso nós fomos em busca dos Tapebe, e nisso nós fomos em busca também dos Tapuia Cariri, e hoje eu vejo o alívio, então a força está na hospitalidade também, muita potência. Então, eu posso até cansar, eu posso até estar doente, mas o espírito não está doente, tá entendendo? Meu Deus não dorme. Então, qualquer momento eu vou estar aqui para atender meu povo Pitaguari. Todo momento eu vou estar aqui para atender o povo do mundo. Qualquer momento que vocês precisarem desse pajé, seja de madrugada, de dia, de noite, qualquer hora, gente, é só tocar o buzo, é só me pedir, é só vir que a gente puxa um ritual aí, de 3 dias, de 7 dias. Eu não aguento, mas os espíritos nem corpo tem, então eles não sentem cansaço, entende? Então eu estou só sentindo esta falta, a distância dos Pitaguari nos rituais. Eu puxo aqueles mesmos rituais, gente, só que agora com mais pouca gente, né? Mas eu gostaria que vocês viessem mais, marcar, para Jeba fazer os nossos rituais. Vamos fazer. Eu não estou parado, não. Inclusive, sábado nós já temos um, né? Sábado nós já temos outro ritual. E na lua cheia, já vai ser lua cheia. Bom. Troncos velhos. A ideia de amostrar como começou a luta, como os valores dos troncos velhos são as primeiras pedras
mesmo da luta indígena, e ninguém consegue se erguer se não tiver este povão que eu diria que se chama tronco velho, entende? E mesmo que esse tronco velho se acabe, mas a resistência que eles estão dando no chão, na mãe terra, para nós estamos verdinhos. Eu pelo menos estou cheio de flores, frutas já maduras, caindo, frutas de vez, outras verdes chegando. Eu me sinto fortalecido por cada tombo dos meus troncos velhos, porque eu piso na terra hoje, não é mais aquela coisa, eu diria assim, sem substância. Hoje eu piso na terra e sobe aquele horror de energia, tá entendendo? Porque eu sei quem está lá mandando a energia para mim, para nós, tá entendendo? Então hoje eu me sinto acolhido, hoje eu me sinto energizado pelos nossos troncos velhos, que nem o Chicão, que nem a Maninha, que nem outros e outros, tá entendendo? Que fortalece a luta dos povos universal, né? Não é só do Brasil, é universal mesmo. Zé Adriano. O Zé Adriano não levantava não, de jeito nenhum. E ele tá aqui, o filho dele é esse aqui, toda vida foi esse aqui. Chegava a botar a ordem, olha, não levante não. Aqui é uma área federal, não pode não. E se o camarada duvidar, se levar para a justiça, e lá se vai. E nunca abriu espaço. Né? Essa nossa ladeira aqui era aberta, as pessoas subiam aí, rua a serra aí. Botou esse portão, está aí aberto aí, mas só passa aqui se for a ordem, for Adriano, entende? Se ele der a ordem, sobe, se não der, não dorme, entende? Então, esse tipo de coisa, entende? Que eu digo que nós, entende? Tanto é que nem formiga, tanto faz que está na rua como está sozinho, a gente morde sempre, entende? Então, às vezes eu fico sem entender como é que a pessoa fala certas coisas, que o veneno da cobra tanto faz, se ela é grande como nova, né? Pequena é o meu veneno, né? E aí eu muito me admiro. E o Zé Adriano, com essa idade aqui, ele administra qualquer coisa, uma reunião, é porque a gente poupa ele mesmo, né? O momento é da gente preservar mesmo, entende? Essa é a forma de eu Pois é, meu apreciar o tronco velho. Faz reunião porque é puxado, né? Não, velho, aí tá. Foi pisar no mole, foi pisar no duro. A pisada do índio, a pisada segura. Foi pisar no mole, foi pisar no duro. A pisada do índio, a pisada segura. Eu venho no rolo do mar. Eu venho no rolo do mar. Ai, pisar no mole, pisar no duro. A pancada do índio, a pisada é segura.